Olá, boa noite, seja bem-vindo. O Jornal da Sete está começando. Nosso jornal de hoje nós temos a nossa entrevista de estúdio. O tema a gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista. Mês de abril é um mês separado, dedicado à conscientização do autismo. Para a gente poder entender melhor sobre esse assunto, do que se trata, a gente está recebendo aqui o André Henrique Lopes, que é psiquiatra. Boa noite, André. Boa noite. André, vamos começar explicando para o pessoal o básico, do que se trata o autismo, o que é? Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de vocês. É muito importante a gente estar informando, a população, a sociedade de uma forma geral sobre o transtorno do espectro autista num mês que é direcionado ao autismo, que é o mês azul, mês abril, que é o mês mundial de conscientização do autismo. Ele é azul porque tem uma maior prevalência nos meninos. E aí a gente realmente tem que esclarecer sobre o tema. Sim. Só então colocando, o que se trata então o autismo? O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado basicamente por alteração na comunicação e na interação social e pelo prejuízo nos comportamentos. São comportamentos repetitivos, restritos, que vão alterar o funcionamento do indivíduo. Então, só para esclarecer, não é uma doença, né? Não, é uma condição, é um modo de viver. Ah, sim. E o que pode caracterizar uma pessoa autista? Quais são as características, quais são os sinais que a gente pode identificar que uma pessoa é autista? A gente vê assim que os sinais, eles aparecem logo na infância, logo nos primeiros anos de vida. Normalmente tem uma perda dos interesses sociais já, um contato visual prejudicado. Eles começam a brincar de uma maneira não muito funcional, por exemplo, o carrinho, eles não dão a função que o carrinho tem que ter, a boneca não dá a função que a boneca tem que ter, a comunicação com os pais fica muito prejudicada. Em grande parte deles tem um atraso na linguagem, então tem um atraso da fala muito importante. Então, assim, tem muitas características que a gente vê com 1, 2 anos e que com 3 anos a gente já pode realmente diagnosticar. Sim. E quais são as dificuldades que uma pessoa autista pode ter? Você citou aí a questão da interação, por exemplo. Quais são outras dificuldades que a gente pode colocar nessa situação? Eu acho assim, que a maior dificuldade do início é ter o diagnóstico e já começar o tratamento adequado, que a gente vai falar depois, assim, as intervenções mesmo. Então, assim, uma criança, ou se for descoberto logo depois, que já foi diagnosticada, tem que já ir para as terapias indicadas, porque assim vai diminuir as dificuldades dela, principalmente na socialização, nos comportamentos. Sim, você que trabalha isso, no seu dia a dia, como é que funciona esse diagnóstico? Então, o diagnóstico, ele é feito principalmente, não existe assim nenhum exame que a gente tenha disponível para diagnosticar o autismo, Então, vai ser pela conversa, pela informação dos pais e principalmente pela observação da criança, que vai realmente já nos mostrando esses sinais que a gente vai reunir e vai se enquadrá-lo no transtorno do espectro autista. Sim. Quando a gente começou, eu até usei a palavra espectro do autismo. São vários níveis de autismo. Explica um pouco mais pra gente do que se trata isso. Hoje, assim, ao longo do tempo, antigamente a gente tinha o termo só autismo. Mas a gente foi vendo que tinham aqueles quadros, porque assim, o autismo é um nome, mas tem vários tipos, Cada indivíduo, esses sintomas todos que a gente falou, cada indivíduo vai manifestar de uma forma. Então tem aqueles, por exemplo, os que não falam, que não têm a linguagem verbal e que mesmo estimulados não vão conseguir falar ainda por um tempo, que eles são mais graves do que aqueles que têm uma linguagem já realmente apurada, Então a gente fala o nível leve, moderado e grave, Sendo o nível leve aquele que realmente tem uma comunicação melhor, e o nível grave, essas outras características ainda estão prejudicadas. Sim. André, a gente vai continuar falando sobre o assunto, mas a gente vai para o nosso primeiro intervalo agora. O Jornal da Sete volta daqui a pouco.